Olá, rica noite para você. Sou Nara Miller, professora e autora do blog Vive Porque Você É, praticante FT certificada desde 2010, onde usei e continuo usando para os meus objetivos pessoais e ajudo pessoas aqui no Brasil e no mundo a atingirem suas metas com maior facilidade e leveza. Mais alegria de viver, mais entusiasmo, mais encantamento pela vida e tudo isso regado a uma técnica que ela é de alta aplicação, pode ser trabalhada por si e pode ajudar outras pessoas e principalmente o benefício imediato, tem como medir os resultados, né? Então, eu hoje estou aqui muito feliz, vou falar mais um pouco do lado vítima. O lado vítima está rendendo, né? Porque eu fiz algumas descobertas nessas últimas semanas e aí eu resolvi transformar, já fiz 3 vídeos e uma live sobre o lado vítima. E hoje eu quero falar mais um pouquinho sobre, né? Porque quando a gente está no lado vítima, a gente em primeiro lugar está se vitimando, né? E como isso se expressa é através dos julgamentos. 2 filmes que eu vi esse final de semana, um deles foi o filme do Rei Leão e o The Dirt, que é a história da banda de heavy metal Motley Crue, e eu vi pela Netflix o The Dirt e o Rei Leão eu vi no cinema. Então, filmes assim que mostram o lado da culpa, né? Culpando alguém ou culpando a si, culpando o outro, culpando, né? Se julgando, se condenando e levando para o tribunal da autossabotagem, né? Como recriminação, o processo de recriminação, discriminação em primeiro lugar, depois recriminação e autossabotagem. Então, assim, quando as pessoas vêm e dizem assim, puxa vida, aquela pessoa me intimidou, aquela pessoa me... né? Então, a gente está percebendo um culpado na história, mas não está percebendo que aquela história tem um sincronismo com a nossa, né? E está só querendo nos levar a uma mensagem, no mínimo uma mensagem de amor próprio, né? Que tá faltando. Porque se eu consigo julgar o outro e condenar o outro, eu também me julgo e me condeno. Porque primeiro a gente treina em si as questões, depois a gente vai para o outro, né? E pratica isso em si primeiro e depois tem a habilidade, desenvolveu a destreza para praticar em outros, tá? Então, a biografia dessa banda de heavy metal, eu nem conhecia essa banda de heavy metal. Eu conhecia muitas outras, mas essa eu nunca tinha ouvido falar, né? Mas já sabia que rolava sexo, drogas, rock and roll, tá? E uma coisa assim que meu marido comentou, assim, porque a gente vê os filmes juntos, né? E ele disse assim, puxa vida, Nara, parece que a gente só vê a história repetida, tá? A gente só vê a mesma coisa, né? Alguém teve uma infância infeliz, aí vira um sucesso, ou morre, né, desse processo, ou sucumbe, ou decide transformar os seus resultados, e aí vira um grande profissional. Nós vimos a história do Elton John, nós vimos a história do Freddie Mercury e da banda Queen, nós vimos, aí eu disse pra ele, olha, eu já vi a história da Tina Turner, eu já vi a história do Michael Jackson, se eu vou contar todas as biografias, né, em filme que eu já vi, mas que também mostraram tanto o lado que a pessoa sucumbe nos processos, como a pessoa, ela aprende a usar suas qualidades para si mesmo, para começar, e depois ela consegue espalhar aquilo melhor pelo mundo. Tanto que a banda Motley Crue, ela tocou até 2015, né? Sendo que ela começou, se eu não me engano, foi 85, 81. Então, assim, ela fez uma saga, né?
Mas ela passou por todos esses momentos, assim, que a gente procura um culpado, que a gente procura um alívio da dor, que a gente procura, que o ser humano, né, procura fora resultado para as coisas que precisa dentro. Né? E claro, quando não encontra isso, quando julga-se, julga os outros, jamais vai ter uma relação saudável consigo, para começar, e depois jamais vai ter uma vida sem autossabotagem. Então, assim, quando as pessoas vêm e elas dizem assim, poxa, Nara, eu tenho tantos erros no meu passado, difícil, né? Eu não aceito, eu já tive clientes dizendo assim, eu não aceito que eu tenho tal comportamento, eu não aceito que eu sou tão sensível, eu não aceito que eu acredito muito nas pessoas, é um monte de eu não aceito. É um monte de negação de si mesma. Então, como é que a pessoa está praticando amor com elas? Ela não está praticando. Ela está vivendo a dicotomia. É mais do que empatia. A falta de empatia é a falta da questão de compaixão, né? A pessoa que está procurando um culpado ou se sente culpado por algo, ela tem um processo de falta de compaixão, porque cada um está fazendo o que pode, faz parte de uma engrenagem. Eu gosto muito o filme Rei Leão mostra muito isso, né? O Rei Leão, ele ouve um tio que culpa, que tenta, né, fazer um jogo de dominação, e ele aceita, o pequeno leão aceita esse jogo de dominação, aceita uma culpa que não é dele. Ele inocentemente foi brincar naquele vale ali, e o tio tinha planejado tudo aquilo, e aí ele transfere a culpa para o pequeno leão, que aceita isso, né, que dá o ouvidinho para o tio, né, que absorve tudo que aquele tio está dizendo como verdade, e aí passa a viver à margem socialmente, né? Ele se isola, ele se manda, ele some da sociedade que ele vivia para se punir pelo que ele fez, que era inaceitável, né? E aí depois ele faz toda uma jornada de uma vida de futilidade, E quando ele entra na idade adulta, ou seja, depois de toda aquela desarmonia que foi criada pela consequência de aceitar uma culpa que não era nem sua responsabilidade, era só uma trama aquilo, que ele era parte dessa trama. E aí o pai dele que morre, né? Todo mundo conhece a história do Rei Leão. Ele morre porque é chegado um momento de uma outra regência. Uma outra história, uma outra sequência de fatos, em que outros protagonistas precisam se desenvolver a própria sabedoria e espalhar essa sabedoria pelo mundo. Então, assim, se tu vai ver um Hamlet, é a busca, né, da revanche. Por isso todo mundo morre no final. E no Rei Leão não tem isso. O que está querendo é se restaurar o equilíbrio, que é essa, primeiro, a percepção, que cada um tenha a sua parte na história, a sua parte interna, não tem que ficar se deixando levar por lixo que outros dizem. E se está se deixando levar, está aceitando culpas, porque já existe essa culpa dentro de si, que vem e se expressa através de alguém conhecido como maligno, alguém desvirtuado, alguém desequilibrado, mental, emocionalmente, moralmente, que também está naquela história. Eu gosto muito do filme Unbreakable, que os atores tem um que é mocinho, agora eu esqueci o nome dos atores. Um é o Samuel Jackson, que é o bandido da história, que ajuda o mocinho a descobrir que ele é mocinho, e aí esse mocinho, ele acaba descobrindo seu poder por esse estímulo
teoricamente negativo. Então, as coisas, as existências, as coisas que nos acontecem têm uma moral de despertamento interior, de troca de valores, de percepção de reais capacidades, né? Que se a pessoa ficasse sozinha e ela tivesse só relacionamentos harmônicos, isso nunca aconteceria. Tá? Então, assim, a história comprova, né? Que as pessoas, não é que elas precisam passar por sacrifícios, é porque elas estão distantes das mensagens originais do universo, que nós estamos aqui para sentirmos amor, para estarmos próximos de nós e também para, depois de construir essa boa relação conosco, ajudar outros a acenderem as suas luzes de amor próprio, de compaixão, de equilíbrio, de inter-relação, que tudo está interligado. Quando as pessoas percebem isso, também estou no exercício, por isso que eu estou falando isso para vocês, com o sentimento da percepção, o sentimento de testar tudo isso em mim que eu estou conversando com vocês antes, e é como se fosse assim um dever cumprido, é um prazer poder trazer essas informações, já tendo percebido essas coisas em mim e poder trazer um pouco disso para vocês. Então, assim, a importância de as pessoas entenderem que as histórias podem parecer tristes, mas é porque a gente já está fora do trilho há muito tempo. Isso é desagradável, tal condição me deixa oprimido, me deixa incomodado, me deixa chateado, me deixa impotente, né? Me deixa infeliz. E tudo isso, se for pensar, é a fala da vítima. Então, assim, no The Dirt, um deles da banda, porque é um quarteto que faz parte da banda, né? Um deles tem uma mãe que sempre rejeitou ele, né? E é explícito isso. E ele até manda, no filme ele dá um jeito de prender a mãe. Ele se corta e bota a culpa na mãe, e os policiais aceitam e essa mãe vai presa. Depois tem a tentativa de compensação com as drogas, do alívio desta dor, tremenda dor, e a dor, né, do que eu preciso de uma mãe perfeita e minha mãe é o que pode ser. E depois, no Rei Leão, a situação toda que o leão assume uma culpa, e vai embora como castigo a si mesmo, para si mesmo. Ele tirou a vida de quem mais amava. Então aí também ele precisou fazer o retorno e perceber que ele é quem vai restabelecer a harmonia dentro de si e na sua parte, na etapa de vida que ele tem, né? E o Motley Crue passou pela mesma coisa, como banda. Teve um que perdeu uma filha com câncer no estômago, teve um que usou drogas, né, até quase morrer. Teve outro que tinha um problema degenerativo na coluna, era um tremendo mal-humorado, E todos esses quatro eles se juntam, quando eles percebem que eles precisam estar próximos uns dos outros e aceitar que aquilo é um relacionamento, que aquele relacionamento é o ideal para eles, então aceitar isso com amor. Eles ainda tocam juntos depois disso, depois de passar por um monte de altos e baixos. Eles tocam mais 20 anos, quer dizer, eles retomam esse poder e continuam fazendo o que eles gostam, né? Que é espalhar a música pelo mundo. E não é o meu estilo de música, mas eles tinham público, né? Então, no The Dirt é a história dessa banda de heavy metal, e no Rei Leão é uma história que ela refaz várias outras histórias. O Lord Rama foi a mesma coisa. Ele ouviu da madrasta que ele precisava sair do reino, que não era ele para ser
o próximo rei, ele tinha que sair do reino, ele ouviu aquilo, ele foi embora, né? Aí um monte de anos depois, ele escuta que um malvado lá toma posse do trono e desposa a mulher que ele amava, né? A única mulher que ele amava. Então aí ele vem, ele reestabelece a harmonia no reino quando ele retoma a esposa e retoma o trono. Então, assim, é bem... E para a Índia é o Diwali, que é a festa das luzes, é o ano novo, né? Tu te iluminar, ou seja, tu voltar ao teu propósito de vida, né? Com essa desenvolvimento da sabedoria pessoal e todas, mas todas as coisas que nos acontecem, né? De bom a gente nem pensa muito, mas o que nos acontece que a gente considera ruins são só para a gente ter a retomada do nosso equilíbrio, do nosso centramento, do nosso ponto de paz. E aí, quem sabe, mobilizar outras pessoas, transmitir isso, passar isso avante, mas com a vivência, não com teorias. Né? E aí o que acontece? Eliminar a vítima, eliminar a culpa. Tu pode ter responsabilidade, mas a culpa ela é destrutiva. Né? Então, assim, quando a gente está buscando, dizendo fulano age errado, fulano age certo, né? Mas é errado e certo com relação a quê? Eu gosto muito do filme Lovely Bones, que é Um Olhar do Paraíso. A menina conta a história do desencarne dela, né? Por um serial killer. E aí mostra toda a energia dela de revanche por um momento de fraqueza que ela teve. Ela podia ter escolhido ir embora quanto ela pôde, né? Mas mesmo assim ela se deixou encantar pelo serial killer. E depois ela queria revanche. Aí envolveu o pai na revanche, ela não ia embora, ela não seguia o curso da vida dela como ser espiritual, porque ela estava naquela função ali, né? Que precisa prender o rapaz, precisa prender o homem, precisa, né? Precisa ser visto, precisa ser feito a justiça. Não é a justiça, é o retorno da harmonia. Né? Que são coisas diferentes. Tá? E então a gente diminuir essa necessidade de ouvir o que os outros têm, o lixo que os outros têm para dizer. Tá na hora da gente se ouvir mais, se respeitar mais, se aceitar mais, ser quem se dá apoio, ser quem se dá suporte, né? Ser quem traz o centramento para si mesmo, faz as perguntas de poder, que eu sempre comento nas lives. Uma delas é: o que essa situação está querendo me mostrar? O que essa situação que parece triste, horrorosa, escabrosa, eca de situação, né? Tá querendo manifestar para mim, né? Tá querendo... Eu já fiz a FT das perguntas, eu tenho uma live só sobre a FT das perguntas. E como isso, assim como a gente vai fazendo as perguntas, vão vindo as respostas. A gente só precisa estar de mente aberta, né, para aceitar essas respostas. E a questão toda, como é que a banda de heavy metal resolveu as questões dele? Muito amor compartilhado entre eles, curando as suas feridas do passado, apoiando uns aos outros. E principalmente parando de se punir para punir outros. Então, no Rei Leão, ele vai lá e equilibra todo o sistema, voltando a ser o rei. E no filme mostra que ele não mata o tio. Foi a armadilha que o próprio tio fez com as hienas que faz todo o processo. Então, na história do Lord Rama, ele mata o Rawana, que é o bandidão, né? Que é o malvado da história. E no Inquebrável, Unbreakable, que é o filme que eu estava falando, do M. Night Shyamalan,
ele não mata o bandido. E o bandido é preso e fica louco no manicômio lá. Então, assim, depois eles fizeram o filme Vidro, muito interessante, que foi... Eles pegaram 2 filmes do M. Night Shyamalan e criaram um terceiro, né, como se fosse uma trilogia. Mas o mais interessante de tudo isso é que, enquanto nós nos culparmos pelas coisas, e essa culpa, ela vai gerar uma autopunição, ela não vai nos permitir seguir enquanto nós não paguemos pelos nossos erros. Enquanto nós não pararmos de treinar essa culpa em nós, e sim começarmos a ter mais amor, mais compaixão, mais gratidão, tá? Mais momentos de percepção que outras coisas estão rolando, além daquelas que não parece que não estão dando certo. Tá? Isso vai dar toda a diferença na vida das pessoas. Primeiro, elas vão restabelecer a sabedoria, vão começar a crescer, tá? E se relacionar melhor com a própria consciência que são. E depois de tudo isso, as pessoas vão ter condições, tá, de estender isso a outros, indiferente de classe social. Tá? Esse tempo de futilidade, de vida de turista, acabou. Para quem ainda tá assim, eu tô aqui para curtir a vida, eu quero só curtir a vida doidado, uma hora vai dar um crepe bem feio. A gente não tá aqui. Uma, a gente tá desperdiçando os recursos naturais. Outra, a gente tá usando o espaço que poderia ser de outra pessoa. E a gente tá desperdiçando uma existência. Então, assim, quando alguém chega e me diz assim, a gente tem várias vidas para viver, então vamos com calma. Tá, mas o que eu tô fazendo nessa? Eu tô aqui, eu posso trabalhar no propósito. Tá? Mesmo com passos pequenos de amor, de aceitação, tá? de pensamentos bons a meu respeito, tá? Parando de focar no que está dando errado e começar a focar no que está funcionando. Porque se não tivesse funcionando, não estava acontecendo. Tá? Se não tivesse um propósito, que é isso que eu quero dizer com funcionar, não estava acontecendo. E aí as pessoas ficam olhando porque não está dando certo, elas estão julgando. Elas estão chamando a si ou outras pessoas de vítimas, estão chamando o terceiro de algozes. E aí a vida vai mandar só isso para elas. Okay? Então essa questão assim, por que as histórias são repetitivas, que era o que eu estava falando no início, né? O filme do Elton John, o filme da Tina Turner, o filme do Freddie Mercury, o filme... Esses tantos filmes, né? Porque são as histórias individuais. Cada um precisa correr essa milha. Não existe desenvolvimento de sabedoria só com teorias. A gente precisa correr a milha. A gente precisa ter a experiência. E é só daí que vem a sabedoria, a possibilidade de desenvolvimento da sabedoria, né? Então, assim, eu quero em seguida dar uma rica noite para todo mundo e também quero fazer uma sequência de RT para retomada do caminho de sabedoria pessoal. Hoje tem sequência nova para variar, né? Todas as lives tem sequências novas. Tem os replays no meu canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's. Se você ainda não se inscreveu lá, tem que ir lá, se inscrever, né? Compartilhar, comentar, deixar sugestões para novas lives. E aí eu disse que hoje o tema era ligado a causas emocionais da doença. E a autossabotagem é um processo que pode desencadear doenças como a autopunição. Então, por isso que eu tô falando sobre a vítima, que gera processo de autossabotagem, que gera, entre tantos processos de autossabotagem, as doenças. Então, eu vou dar uma rica noite para vocês. Vocês estão vendo aí atrás do meu livro, né? Legal. Então, eu quero dar uma rica noite pessoal. Eu quero agradecer muito a presença de todos. A Silvia, rica noite. Elzimara, Marco Antônio... Ashish, Dagmar, Cristiane, Marluza, Klaus,
Não vão embora, nós já vamos praticar EFT. Marla, Bia, Magui, Bia, Kátia, Patrícia, Olivia, Cristiana, Kátia, Juscelie, coisa boa. A Belmira também vejo por aqui. Que legal. Então agora eu quero que vocês respirem fundo. E nós vamos agora começar a prática de EFT. Vocês sabem que vocês me copiam, né, na sequência. E depois a gente respira fundo no final junto. Eu dou um tchau, uma boa noite para todo mundo. Amanhã tem nova live, que essa etapa do ano. Nós vamos ter live segundas, terças e sextas, 20h30. Então aguardo todos vocês amanhã com um novo tema, mais material para transformação e resultados. E claro, uma boa noite sônica, primeiro resultado que a gente pode ter. Então vamos lá. Topo da cabeça. Eu me vejo nesse caminho da vida. Tudo muito confuso. Tudo muito sem sentido. Conflitos por todos os lados. Vidas marcadas pela dor e o desencontro. Desencontros internos que refletem em desencontros externos. Nas situações difíceis pela vida. E tudo parecendo mais complicado com o tempo. Mas eu começo a perceber que a vida está me sinalizando algo. Mostrando como eu estou me tratando e a outros. Como ainda me detono, me julgando. Me sabotando e até criando várias formas de doenças. Tudo para compensar culpas e condenações. Escolho perceber como ando me tratando. E nesse treinamento de me tratar como condenado, condeno outros com os mesmos valores os quais me condeno. Julgo sem distinção, como se fosse a última coisa compensatória, a única coisa compensatória a fazer. Por fracassos e insucessos, sei que fracassei, mas o que posso fazer para modificar meus resultados? Posso começar a me perguntar quais são as mensagens em cada evento? No que estou falhando na percepção comigo? E como posso mudar os resultados? Ficar na mesma é que não muda nada. Julgando e me condenando também não. Prefiro então me amar acima de tudo. Prefiro entender que o amor é a melhor resposta. Amor expresso em paciência, em compreensão, em aceitação, em compaixão, e colaboração real pelo meu crescimento interior. Minha sabedoria então despontando, mostrando que todos estamos conectados.
menor a revolta pela vida. Menor rejeição de si, mais amor. Tudo isso para o meu mais alto bem e da conexão com o todo. E consequente cumprimento do meu propósito de vida. Respira fundo e solta. Então, mais uma vez, ficamos aqui com essa bela sequência de EFT, né? Espero que seja uma bela inspiração para vocês terem uma excelente noite de sono, renovadora, não só do corpo físico, mas também dos conceitos sobre si mesmo, da percepção de mundo, da compreensão que cada um está fazendo o que pode. Se julgamos até então é só fazer o exercício de se perceber. 50% da cura é perceber onde você está, e os outros 50% é usar uma ferramenta que possa transformar seus resultados aonde você estiver, no momento que você quiser, que é o caso da EFT. Então, quero desejar uma rica noite a todos e nos vemos na próxima live amanhã, 20h30. Tchau!